Graça e paz. Verdades essenciais do Evangelho. A interpretação da Bíblia é o nosso assunto de hoje. Qualquer documento escrito, para poder ser compreendido, precisa ser primeiro interpretado. Nosso país possui indivíduos altamente capacitados, cuja tarefa diária é interpretar, por exemplo, a Constituição. Teoricamente, esses indivíduos estão no Supremo Tribunal Federal. Porém, interpretar a Bíblia é uma tarefa muito mais solene do que interpretar a Constituição de um país. Requer grande cuidado e muita diligência. A Bíblia é o seu próprio Supremo Tribunal. A regra principal da interpretação bíblica é: a Bíblia é sua própria intérprete. A Escritura interpreta a Escritura. Esse princípio significa que a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. O que é obscuro em uma parte da Bíblia pode ser esclarecido em outra parte. Interpretar a Bíblia pela Bíblia significa que não devemos colocar uma passagem contra a outra. Cada texto deve ser entendido não somente à luz do seu contexto imediato, mas também à luz do contexto da Bíblia como um todo. Além disso, entendido adequadamente, o único método legítimo e válido de interpretação da Bíblia é o da interpretação literal. Existe, contudo, muita confusão a respeito dessa ideia de interpretação. Interpretação literal, estritamente falando, significa que devemos interpretar a Bíblia assim como está escrito. Um substantivo é interpretado como substantivo, um verbo é interpretado como um verbo. Quer dizer que todas as formas usadas na redação da Bíblia devem ser interpretadas de acordo com as normas ou com as regras normais que regem tais formas, regras gramaticais. Poesia deve ser tratada como poesia, relatos históricos devem ser tratados como história, parábolas como parábolas, hipérboles como hipérboles e assim por diante. Nesse aspecto, a Bíblia deve ser interpretada de acordo com as regras que governam a interpretação de qualquer outro livro. Em algumas de suas características, a Bíblia é diferente de qualquer outro livro que já foi escrito. Em termos de interpretação, entretanto, deve ser tratada como qualquer outro livro. A Bíblia não deve ser interpretada de acordo com nossos próprios desejos e preconceitos. Devemos buscar entender o que ela de fato diz e nos guardarmos de forçar os nossos próprios pontos de vista sobre ela. Este é o passatempo dos hereges: buscar na Bíblia ou buscar base bíblica para doutrinas falsas que não têm base no texto. O próprio Satanás citou as Escrituras de maneira ilegítima no esforço para seduzir Jesus em relação ao pecado. A mensagem básica da Bíblia é simples e clara o suficiente para que até uma criança possa entender. Mesmo assim, o alimento sólido da Escritura requer estudo e atenção cuidadosos para ser entendido de maneira adequada. Algumas questões tratadas na Bíblia são tão complexas e profundas que mantêm os maiores eruditos constantemente envolvidos no esforço de resolvê-las. Existem alguns princípios de interpretação que são básicos para todo estudo saudável da Bíblia e incluem o seguinte: as narrativas devem ser interpretadas à luz das passagens de ensino. Por exemplo, a história de Abraão oferecendo Isaque no Monte Moriá pode sugerir
que Deus não sabia que Abraão ou que Abrão tinha uma fé genuína. As passagens didáticas da Bíblia, porém, deixam claro que Deus é onisciente. Outro ponto: aquilo que é implícito deve ser sempre interpretado à luz do que é explícito. Nunca deve ser o contrário. Isto é, se um texto específico parece ter uma ideia ou lição implícita, não devemos aceitar a implicação como correta se ela for contrária a algo que é declarado explicitamente, de maneira clara, em outro lugar da Bíblia. Também, as leis da lógica governam a interpretação da Bíblia. Por exemplo, se sabemos que todos os gatos têm cauda, não podemos deduzir que alguns gatos não têm. Se é verdade que alguns gatos não têm cauda, então não pode ser verdade também que todos os gatos têm. Isso não é apenas uma questão de leis técnicas de inferência, é uma questão de senso comum. Mesmo assim, a grande maioria das interpretações equivocadas da Bíblia é causada por deduções ilegítimas extraídas da Escritura. A gente chama de torcer o texto ou forçar o texto. Precisamos guardar como ensinamento que a Bíblia é sua própria intérprete. Devemos interpretar a Bíblia literalmente, assim como está escrito. A Bíblia deve ser interpretada como qualquer outro livro, de acordo com as regras gramaticais. Partes obscuras da Bíblia devem ser interpretadas pelas partes mais claras. O implícito deve ser interpretado à luz do explícito. As leis da lógica governam aquilo que pode ser racionalmente deduzido da Bíblia. Assim, chegamos à conclusão de que a Escritura deve ser lida e, ao lê-la, devemos nos submeter a ela como palavra de Deus, mas devemos interpretá-la como está escrito. Devemos interpretar à luz do lá e então, o que significava para quem ouviu, e então, como podemos aplicar isso à nossa realidade. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te conduza a uma interpretação correta das Escrituras. Deus te abençoe em nome de Jesus.